Olá, meus queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Prezados, este é o seu canal A Luz da Bíblia e nós estamos fazendo mais um vídeo, mais uma mensagem extraída das Escrituras Sagradas. E eu peço, meu amado, minha amada, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilhe esta mensagem nas redes sociais, tá certo? Espalhe essa mensagem de fé e esperança a todas as pessoas que você puder, que você irá alcançar, até mesmo, claro, aquelas que você não conhece, mas envie essa mensagem e você vai estar ajudando essas pessoas a conhecer Jesus e também você vai estar ajudando no crescimento deste canal, que o objetivo é simplesmente de proclamar as verdades da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar nesta mensagem, meus amados, sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Você o conhece? Meu amigo, minha amiga que me ouve, que me assiste nesse momento, você conhece a Jesus? Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, né, mas não conhece, certo? Porque não procura conhecer. Ele quer se dar a conhecer. Ele disse assim lá no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A leitura que eu tomei por base é que em Mateus capítulo 21, do versículos 10 e 11, eu vou ler para você, diz assim: e quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Prezados irmãos em Cristo, ouvintes da palavra do Senhor, este Jesus que muitas pessoas não conhecem, o apóstolo João fala no capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse Jesus, que ele apresenta assim com uma certeza, João era aquele apóstolo, o mais íntimo, e a Bíblia vai dizer que é o discípulo que ele mais amava, que Jesus mais amava. Lá na última Santa Ceia, na última Páscoa, a última reunião, naquela tarde de Santa Ceia, que ele reclinou no peito de Jesus perguntando: Senhor, por acaso sou eu o que ia trair? Olha a intimidade que João tinha, e por isso que ele fala categoricamente: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele fala assim com uma precisão a respeito de Jesus. E querendo que nós venhamos, e muitas outras passagens da Bíblia, desculpa, falando a respeito de Jesus. Mas as pessoas, muitas delas, querem falar de Jesus e até apregoam por aí, mas sem conhecê-lo. Certo moço, um filósofo, ali ao ar livre, cercado de muitas pessoas, ele começou a discursar sobre Jesus, né? Falando: Jesus foi um moço muito bom, ele é um judeu da linhagem de Davi, que fez muita bondade, muitos aconselhamentos, palavras sábias, mas não é o que o povo diz, o Salvador, não, ele simplesmente... Aí começou, na sua sabedoria, discursar sobre Jesus, e ali estava um servo do Senhor, um moço crente, cristão, verdadeiro, autêntico, seguidor de Jesus, ali ouvindo, e pegou uma laranja, começou a descascar a laranja calmamente, enquanto o moço discursava a respeito de Jesus, e as pessoas ouvindo. E após ele descascar aquela laranja, ele cortou ali o que a gente chama a boca da laranja, né? E ele degustou a laranja assim, ó. Olhou para o moço, para o filósofo, e disse: moço, ei, senhor, esta laranja, ela tá doce?
E o filósofo disse: ó, moço, que é isso? Você que está provando a laranja e pergunta a mim se ela está doce? E ele disse: pois é, moço, pois é da mesma forma, para falar de Jesus, tem que prová-lo. Tem que provar dele, tem que conhecer ele, tem que fazer um estudo a respeito dele. Tem que tê-lo no seu coração para você poder falar de Jesus. E as pessoas estão querendo falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Eu vejo tanto testemunho por aí. O camarada chega para falar: ah, eu quero hoje contar meu testemunho sobre Jesus. Porque Jesus é isso, Jesus é aquilo, é aquilo outro. Fala o camarada, todo apertadinho, né? Todo aqui bem esculturado, uma roupinha colada, uma calça cano de espingarda. Não tem nada a ver com tua maneira de ser, de vestir. Estou apenas dizendo que o seguidor de Jesus, ele é diferente, até nas suas indumentárias. O seu modo de falar, o seu modo de agir. Lembra do apóstolo Pedro? Negando Jesus, dizendo que não conhecia. E aquela moça disse: mas o teu falar te denuncia. Tu falas igual a ele. Então, quando a pessoa é de Jesus, ainda que nas suas esquisitices, nas suas más atitudes, tenta em negar Jesus, mas não tem como. A pessoa que conhece a Jesus não tem como se esconder. É igual, é parecido. Em tudo, no seu agir, no seu andar, no seu falar, a sua maneira de ser, a sua vida cotidiana tem que parecer com Jesus, não tem como. Outros usam lá suas barbas, seus cavanhaques aqui feitos, porque, quer dizer, eu não tenho nada contra quem usa barba. Muitas pessoas usam as suas barbas, né, já gostam desde quando está jovem e acha por bem deixar a barba assim, mas a maioria está usando por moda. Foi uma moda que inventou, acho que uns 2, 3 anos atrás, e todas as pessoas, muitos que até o que não tem, coloca lá um produto para criar barba, então o cara vem todo barba toda, outros com uma barbona desse tamanhão aqui, falando Jesus é isso. Eu começo a discursar num auditório sobre Jesus. Você não conhece Jesus não, meu jovem. Você não conhece Jesus. Outros colocam aqui: ah, Jesus é meu brother, mano, olha só, até tatuei aqui, olha, Jesus Cristo, eu amo Jesus, Jesus é meu amigo, Jesus é meu mano, tá aqui, ó, Jesus, tatuou no braço. Deixa de conversa, rapaz. Esse Jesus aí deve ser o Jesus da Lapa, o Jesus da Praga, Jesus do Bonfim, mas o Jesus, o carpinteiro, o filho adotivo de José, o que foi filho de Maria, o que subiu na cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vai vir buscar um povo, esse você não conhece. Não adianta você discursar sobre Jesus, falar palavras bonitas, dizer que você conhece, teve um encontro com ele, coisa e tal, mas a tua vida é igualzinha ao do mundo. Você copia as coisas do mundo, você anda como o mundo anda, vive como o mundo vive. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sabe aquelas piadinhas que tu contava? Aquela, sabe a última do papagaio crente? Essa aí não pode contar mais. Aquelas pilhérias, sabe? Aquelas chocarrices, as algazarras, as gritarias, aquela vida de glutonaria, de bebedice, de orgias, a vida assim que o mundo vive. Não adianta você dizer que só diminuiu, não, tem que mudar. Você tem que parecer com Cristo para você poder falar dele. Você pode falar, quem tem boca fala o que quer. Só que do Jesus verdadeiro você não sabe, você não conhece. É preciso você ter um encontro com Jesus para que você possa falar dele. Aprenda com Isaías. Isaías diz assim, ó, ele foi subindo como renovo perante ele. E como raiz na terra seca, ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno do que os homens. Um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e nós não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas dores, Isaías está falando.
E ele está dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz a paz, Isaías está dizendo, estava sobre ele, lá na cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados do pecado, sarados da vida iníqua, da vida promíscua, da vida de mundana, na vida insana que o mundo vive, das orgias. Disso nós fomos sarados pelas pisaduras de Cristo na cruz. Ele ainda fala, quando Jesus estava para vir ao mundo, aproximadamente uns 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou e disse: porque um filho nos nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Olha o que Isaías fala dele. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é Jesus. Por que você não discorre as Escrituras para que você aprenda quem é esse Jesus? Para que você o conheça, para que você possa falar, dizer: eu conheço Jesus. Ele quer se dar a conhecer. Na primeira carta do apóstolo João, mesmo João, apóstolo de Jesus, no capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que as nossas mãos tocaram, isso nós proclamamos a respeito do verbo da vida. João está dizendo: nós vimos ele de perto, nós tocamos, nós apalpamos. A gente dormiu perto um do outro. Quantos dias, quantas vezes, em perigos nos rios, nos desertos, de um lugar para o outro, nós estávamos perto dele, nós vimos e ouvimos, então por isso nós falamos dele. Aprenda com o apóstolo João. Essas histórias aí desse Jesus que vocês falam, sem conhecer, querendo falar de Jesus. Nesse momento eu sou igual o Tomé. Eu só acredito vendo. As pessoas, taxam Tomé, como um incrédulo. Mas quando falaram que viram Jesus, disse: olha, eu não acredito. Se eu não ver a marca dos cravos nas mãos e nos pés, se eu não ver o lado onde a lança ultrapassou, porque Tomé estava lá pertinho vendo quando Jesus foi crucificado. Tomé conhecia Jesus. Tomé andou com Jesus. Então, não adianta vocês virem falar de outro Jesus, não. Só se eu ver. Eu tenho que ver para saber se é realmente o meu Jesus, o que eu andei com ele. O que eu vivi e convivi com ele. Um tempo atrás aí um moço me falando, o irmão dizendo que conheceu um irmão lá, um pastor, um pregador, não sei quem ele era. Ele disse: o irmão fulano, olha a história do camarada. O irmão fulano tem tanta intimidade com Jesus, ele conversa com Jesus igual Moisés conversava. Uma vez Jesus disse para ele: olha, você, meu filho, você vai pregar lá para dentro, nas matas, para lá. E ele disse: Jesus, eu não vou não. Vai, você vai. Não, Jesus, não vou não. A estrada lá é muito ruim, muito atoleiro, muito buraco, não vou não. Vai, você vai. Jesus, eu não vou botar meu carro lá, vai acabar com meu carro e tal. Você vai. Quem foi que te deu esse carro? Aí foi o Senhor. Pois é, se acabar o carro, eu te dou outro. Ah, tá bom, Jesus, sendo assim eu vou. Aqui conversa fiada, rapaz. Isso é história para vaca dormir. Quem é essa pessoa que tem tanta intimidade com Jesus ao ponto de Jesus dizer: tu vai, eu não vou, tu vais, eu não vou. Tu conversa fiada. Isso não era Jesus, foi um sonho de barriga cheia. Sei lá o que aconteceu com isso. Porque o Jesus verdadeiro, ele é Senhor. Ele disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quando Jesus manda e você o conhece, você obedece. Não por medo, não, mas é porque você o ama, você acredita, você tem fé nele, você tem ele no teu coração. Então ele é Senhor, você é servo, simplesmente assim. Ele ordena e você obedece. Que negócio é de discordar do que ele diz? É porque você não conhece Jesus. Outra vez um camarada estava pregando, isso que eu falo, irmãos, é que eu vivi. É que eu vi e ouvi, não é história que eu ouvi contar. O moço pregando, falando sobre Jesus.
E diz que Jesus, falando sobre a história do filho da viúva de Naim, Jesus naquele dia queria ir para Jerusalém. E o Espírito Santo diz, não, tu vai para Naim. Que conversa fiada, rapaz. Tu não conhece Jesus, camarada. Procura conhecer Jesus. Aprende com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi lá no poço apanhar água. De longe ela viu que tinha ali um moço e era um judeu. Com certeza ela já ficou aqui assim desconcertada, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Se um samaritano visse, principalmente porque ela era mulher, pior ainda. O judeu olhava ela, ele ia ignorar, no mínimo ele ia virar o rosto, ou então ele ia embora mesmo, só para não falar com ela. E a mulher chega para tirar água e ela é surpreendida porque aquele judeu disse para ela, mulher, ô dona, bom dia, me dê um pouco de água para beber, por favor. A mulher se admira, olha para ele, mas me diz uma coisa, pensando ela, isso está errado. Como é que tu és judeu, tu estás conversando comigo que sou samaritana? Para ela foi uma surpresa muito forte. Ela jamais imaginava que aquele judeu ia conversar com ela. Mas para ela foi uma surpresa agradável, porque aquele judeu pediu água para beber. E ele disse, olha, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu é que pedirias e ele te daria água viva. E ela disse, mas como tu tens essa água viva, se tu não tens com que tirar? O poço é fundo. Porventura és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e ele próprio bebeu, ele, seus filhos e também o seu gado? E Jesus disse, mulher, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque o que beber da água que eu lhe der fará nascer nele uma fonte que jorre para a vida eterna. E a mulher diz, Senhor, então me dá dessa água para que eu beba e não precise mais vir aqui apanhá-la. Jesus disse para ela, faz o seguinte, vai lá na tua casa, chama o teu marido e vem aqui para a gente ter uma conversa. Ela pensou um pouco e respondeu, Senhor, eu não tenho marido. E ele disse, disseste bem que não tens marido, porque tu já tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Ela se admira e diz, Senhor, vejo que tu és um profeta. Olha só, a mulher está começando a conhecer a Jesus. Ela chega de longe, ela observa que tem um judeu. Era simplesmente um judeu, mais um que ia ignorá-la. Mas quando ele puxa o diálogo com ela e diz e oferece água a ela, ela já quer igualar Jesus com Jacó, ou maior que Jacó. Quando Jesus conta a história da vida dela, sem que ela conhecesse ele, chama teu marido e vem cá, e ele diz que ela já teve 5 maridos e o que tem agora não é dela, ela já vê que Jesus é um profeta, já está começando a conhecer melhor. E ela diz, Senhor, os nossos pais adoravam neste monte, vós os judeus adoram em Jerusalém. Onde é mesmo o lugar que deve ser adorado? E Jesus disse, olha mulher, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais adoradores que o adorem de verdade. E ela diz assim, eu sei, eu conheço as Escrituras. Eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai falar todas essas coisas, ele vai contar tintim por tintim. Aí eu vou ouvi-lo, eu vou aprender mais ainda. E Jesus diz, mulher, olha para mim, olha aqui para mim. Eu sou o Cristo que você espera. Esse Cristo que você crê pelas Escrituras, sou eu. A mulher agora, faço aqui uma conjectura, que ela se espanta porque agora ela sabe que realmente ela está diante do Cristo que ela cria e que ela esperava. Nesse momento os discípulos chegam da cidade, ela aproveita a deixa, pega o seu cântaro e vai às pressas à cidade. Chega lá, ela convoca as pessoas e diz, ei, lá junto ao poço tem um homem, falou toda a minha vida sem que eu falasse nada a ele, porventura não é ele o Cristo?
O Messias esperado, porventura não é ele? Vamos lá. E foram lá com ela, chegaram lá, ouviram de Jesus alguma coisa, convidaram Jesus para ficar com eles, e Jesus ficou 2 dias com eles lá na cidade de Sicar. E eles ouviram e creram em Jesus, ao ponto de falarem para a mulher: olha, já não é pelo teu dito, já não é pelo que tu disseste a respeito dele. Agora nós ouvimos e vimos e sabemos verdadeiramente que ele é o Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Então veja bem, aquela mulher começou a conhecer a Jesus. Ela passou a conhecê-lo. Então, para falar de Jesus, é necessário conhecer Jesus. A Bíblia Sagrada é a cartilha, é o livro, é o manual, é a bússola que te faz conhecer Jesus. E o que te impede? Leia a palavra. Queres um conselho? Quando tu fores orar, dobra os teus joelhos e diga: Senhor Jesus, eu quero te conhecer verdadeiramente. Tá certo? Procure a conhecer Jesus. Ele está pertinho de você. Ele não resolve os teus problemas porque você não conversa com ele, você não conhece. Procura conhecer. Ele existe, ele é real. Ele vai vir buscar um povo e você precisa fazer parte desse povo que ele vem buscar. Procura conhecer o teu Jesus da maneira correta e ele vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.